Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre mais um assunto que eu considero extremamente importante. Espero que ele também tenha relevância para você. Eu queria falar sobre limite, uma palavrinha pequena, mas com um significado gigantesco. Porque limite e direção são duas coisas extremamente importantes. Duas coisas extremamente importantes e necessárias para a vida de cada um que quer seguir em paz, caminhando com tranquilidade, com segurança e principalmente com resultado. Eu queria meditar aqui com vocês sobre uma autoridade invisível, poderosa, que existe, e vocês vejam se concordam comigo. Existe um limite que não é um muro, não é uma barreira, não é uma cerca. É um limite que eu chamo de tapete, tapete de areia. O mar, ele pode vir com as suas ondas muito gigantescas, até bem bravas. Mas quando ele avista não um muro, ele avista um tapete de areia, ele vai diminuindo a sua potência, a sua força, e quando ele chega no tapete de areia, ele entende: aqui é o meu limite. E eu acho isso de uma beleza extrema. O mar, ele não perde a sua força, não perde a sua beleza, não perde a sua autonomia. Ele só entende que existe uma ordem soberana que deve ser obedecida. Porque quando alguém ultrapassa o limite, o caos ele se instala. O mar não perdeu nenhuma das suas características. E o tapete de areia está ali exatamente para preservar a ordem. Que é isso que o limite faz. Ele preserva a ordem. O mar continua na sua função e a cidade continua sendo preservada, cumprindo seu papel, cumprindo o seu propósito, preservando suas vidas. Então, o limite, ele serve para uma organização. Uma pessoa que não aceita limite e não aceita direção, ela é uma pessoa, sinto dizer, perdida. E o caos, ele está sempre instalado quando isso não acontece. Então, o limite, ele não é uma prisão, ele é uma proteção, ele é uma autoridade invisível. E o limite, ele precisa estar presente na vida da criança, do adulto, do adolescente, criança, adolescente, jovem, adulto, em todas essas categorias. O limite, ele precisa fazer parte para que a pessoa não se perca, para que a pessoa não viva em constante caos, porque o limite, ele serve, ele é estabelecido exatamente para preservar a ordem. Onde não há limite, onde não há disciplina, onde não há direção, eu volto a repetir, o caos, ele está sempre instalado. Nós falamos, as pessoas, eles falam muito sobre prosperidade, todos nós falamos sobre prosperidade,
sobre vencer na vida. E prosperidade e vencer na vida nem sempre está ligado ao dinheiro. Você pode dizer, eu venci na vida, quando você olha para dentro da sua casa e existe ordem, existe limite. O que você estabelece, cada um cumpre, sem que você precise ser repetitiva. É igual aquela autoridade que vem sobre o tapete de areia, dividindo o mar da cidade. O tapete de areia sabe, a autoridade existe e a ordem já foi dada. Então, às vezes, você vence na vida quando você olha em todos os cômodos da sua casa e alguém sabe que ali existe uma autoridade, uma ordem, uma palavra que já foi liberada e todos estão cumprindo de acordo com a determinação. Isso também é prosperidade. Isso também é vencer na vida. Porque prosperidade está ligado a tudo aquilo que te faz bem, a tudo aquilo que te traz um benefício. Então, sucesso não é só dinheiro. Sucesso, você é uma pessoa de sucesso quando, por exemplo, você marca um compromisso e bate um sono, bate uma preguiça, você fala, acho que eu não vou não. Ali é o momento de você ter sucesso. Você é um sucesso quando você vence o frio, quando você vence o desânimo, quando você vence a vontade de estar prostrado e você diz, não, eu tenho um compromisso comigo mesmo. Eu tenho um compromisso com a minha palavra antes de ter o compromisso com a outra pessoa. Porque quando você é comprometido com você mesmo, você é comprometido com o próximo, você é comprometido com Deus. Porque quem não honra a sua própria palavra, onde você vai dar sua cara a tapa, não vai honrar a palavra de alguém que você nunca viu, alguém que você não conhece. Então, isso também é ter sucesso. Sabe? É você estabelecer um limite para você. Porque, como eu já falei, limite não é prisão. Limite é proteção. Então, quando você fica dentro do limite, da barreira, da demarcação, do muro, você tem também a oportunidade ou a liberdade de estar em uma propriedade privada. Sabe? Aqui é a minha propriedade, aqui eu mando, aqui eu estabeleço, aqui eu determino. E quando as suas ordens ou as suas deliberações, elas são cumpridas, é paz para todo mundo. E não existe nada mais importante do que a paz. Principalmente aquela paz que excede todo o entendimento. A paz, ela é algo tão importante e tão necessária que ninguém luta contra a paz. Muito pelo contrário. Quando você diz assim, eu estou em paz, é como se todas as outras atribuições, ela não fizesse mais sentido. Não, porque eu já estou em paz. Contra isso e contra a paz, ninguém pode ir. Seja para morrer ou seja para viver. Se existe paz, meu amigo, a gente luta contra a inquietação, a gente luta contra a angústia, a gente luta contra a ansiedade, agora contra a paz não. E a paz, ela está em Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé e ele é aquele que nos garante a paz. Porque ele, além de conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Então, Jesus é a paz que todos precisam. Ele é a força que todos buscam e a paz que todos precisam. Por isso que Jesus é pão e água, porque ele é uma necessidade universal, assim como a paz. Ninguém consegue viver bem estando em guerra. Ninguém consegue viver bem
com a ausência de paz, que é a guerra ou o caos instalado. Por isso que eu convido vocês a olhar para um tapete de areia que separa o mar da cidade. Ele está debaixo de uma ordem. Então, existem pessoas que eles têm dificuldades em cumprir ordem. Ele é uma pessoa insubordinada. Ele tem dificuldades em cumprir aquilo que lhe foi estabelecido. Mas se você quer viver em paz, não quer que o caos se instale na sua vida, vá pelo limite. Vá obedecendo o que foi estabelecido. Seja limite, seja direção, porque você fazendo certo não tem como dar errado de jeito nenhum. Até anotei aqui para você que talvez você esteja tentando avançar quando deveria estabelecer limites. Você não precisa ser um muro. Você pode ser areia, simples, silenciosa, firme, definida e que sabe onde termina. Então, existe uma autoridade invisível sustentando sua vida. Permaneça aonde você está, que o que recuar é porque precisa recuar. Existe um movimento contínuo ao seu redor. Então, você não é isolado. Nós não somos uma ilha isolada. Nós vivemos em comunidade. E para que todos vivam bem, é necessário que o caos não esteja instalado. E, normalmente, o caos ele só se instala porque o limite foi ultrapassado e alguém não aceitou a direção. Porque quem está com direção está com autoridade. E quando ele libera a palavra, nós ficamos debaixo dessa autoridade. Então, que nós não vivamos em caos, mas vivamos em paz, sabendo que nem sempre é necessário um grito ou um muro muito alto, porque a areia da praia, aquele tapete, ele parece tão simples, tão humilde, que às vezes a pessoa, às vezes não. Ele é um tapete onde as pessoas pisam em cima dele, mas ele está ali colocado no lugar de limite, de barreira, de demarcação, e ele ali está cumprindo o seu propósito. Olha para a areia, olha para o mar e olha para a cidade, que os três estão exatamente no lugar onde foi estabelecido para eles. Eles estão cumprindo o seu propósito, aceitando a direção e não ultrapassando o limite. Fica com essa palavra para você, porque ela vai ser muito, muito útil para a sua vida. Aprenda aí com esse tapete de areia que você vai ser muito bem-sucedido. Não ultrapasse limites, para que o caos não seja instalado.